Nesse vídeo vamos falar de Romário, um atacante que fez história mesmo com a pouca altura para um atacante. Então vamos lá. Romário, ele que tinha 1,67 m, uma altura baixa para um atacante, para um jogador de futebol. 1,67 m é baixo, mas ele provou para o futebol que a altura não é documento, fazendo vários gols. Romário, principalmente naquele tempo que era bem mais pesada a altura, ele provou que dá para você ser o que você quiser. E Romário estreou em 1985, onde depois disso ele teve muitos títulos, inclusive Copa do Mundo. Hoje, em todos os campeonatos que jogou, Romário era decisivo, fazendo vários e vários gols. Ele que, quando começou no Brasileiro, já foi disputando como uma grande promessa do futebol brasileiro. Não demorou muito para ele ir para a Europa, para o PSV, lá onde ele fez 128 gols em 145 partidas, onde ganhou o campeonato holandês até mais de uma vez, fez muita história. Hoje, se você for lá na Holanda e perguntar para os torcedores do PSV, você lembra de Romário? Eles vão lembrar muito bem, pois foi um brasileiro que fez muita história lá e outro que fez foi o Ronaldo Fenômeno. Mas esse vídeo é sobre o Romário. Ele que fez uma dupla com o Bebeto na Copa do Mundo, onde conseguiu levantar a 4ª Copa do Mundo da seleção brasileira. Ele que jogou por diversos clubes, tanto no Brasil quanto na Europa, como o Barcelona, o PSV mesmo que eu falei. E ele era um jogador que muitos jogadores treinam bastante, mas o Romário não gostavam muito de treinar. Por muitas entrevistas que ele dá, mas ele rendia em campo. Ele era um cara muito fora da média, pois era um cara, mesmo que sem se esforçar muito nos treinos, no campo ele ia lá e fazia. E Romário, ele volta para o Brasil em 1997, ainda estando em muito popular em sua carreira, ele decidiu voltar para o Brasil. Foi uma contratação que pegou muito mundo de surpresa, principalmente o Brasil, pois é como se hoje o principal jogador do Brasil viesse jogar no clube brasileiro. E era principalmente na época que o futebol brasileiro ainda não tem tanta força como até hoje. Mesmo hoje ainda é muito difícil. Ele vem muito, pois gosta do Brasil, e ele veio para o Flamengo. Ele veio defender as cores do Flamengo, onde ele jogou bem o Campeonato Brasileiro, onde ele fez sim boas partidas pelo Flamengo. Acho que o espetáculo torcedor do Flamengo também vão lembrar ele com muita boa. E Romário fez 772 gols. Cara, fazer esse número de gols é espetacular. É mais ou menos esse número, não é totalmente certo, pois algumas fontes dizem um, outras fontes dizem outro, mas é aproximadamente isso. Poucos jogadores na história conseguiu passar dos 700 gols, e Romário é um desses. E um atacante de 1,67 m. Muitos atacantes com mais altura que ele não conseguiu, pois Romário, ele era um cara que sempre botava a bola para dentro, era um gênio da pequena área. Qualquer time naquela época, até de todos os tempos, gostaria de cotar Romário no seu ataque. É um cara que ganhou, como já falei, Copa do Mundo pela seleção brasileira. É um cara que muitos torcedores do Brasil, acho que até fora, ele não é tão conhecido, mas no Brasil, se você perguntar para qualquer pessoa que conhece um pouco da seleção do futebol brasileiro, vai saber que esse cara... Você pode mostrar uma foto do Romário de hoje, que já tá mais velho, no começo da carreira, vão conhecer que é o Romário, pois é um dos caras que jogou muita bola com a camisa da seleção e por clubes brasileiros, onde ele fazia muita história. O clube que ele mais jogou no futebol brasileiro, o Vasco, que até hoje os torcedores do Vasco lembram com enorme carinho. Romário, que depois de vários anos jogando bola, decidiu se aposentar em 2009, um ano antes de eu nascer. Para fazendo as contas aí, ele que vestiu a camisa 11 da seleção brasileira na Copa, era um cara que até chegar o dia da Copa não estava tão certo o que ia, mas chegou lá, pegou os holofotes, e no Vasco, que foi o principal clube do Brasil que ele jogou, como eu já tinha falado, ele arrebentou, fez vários gols, e foi o clube que o estreou para o mundo do futebol. Até hoje você pode ver que o Romário tem uma grande apreço pelo Vasco, e é um cara que, se você for para pensar, 772 gols, ganhou Copa do Mundo, é uma carreira que poucos jogadores têm, mas
Se você, eu acho que se Romário ele jogasse hoje, ele teria mais que esses números de gols, pois até pelos privilégios que tem hoje em dia, eu acho que, e ele mesmo já falou que hoje jogaria melhor, mas é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo, Deus te ama. Falou!